Então hoje eu vou falar sobre o fluido cósmico universal, né? O Big Bang, a teoria do Big Bang e as perspectivas e o que está na literatura de Chico Xavier, né? O que está constando assim, principalmente no livro Parnaso Além Túmulo, entendeu? Então, por exemplo, o Big Bang ele é uma teoria expansionista da matéria. Tudo veio de um infinitesimal, de um ínfimo local, espaço, tempo, onde tudo foi espargindo-se e expandindo, né? Até hoje, estudantes, doutores, eles acreditam que o universo está em expansão, né? Por meio dos telescópios, né? E por meio da tecnologia. Mas o Big Bang é uma teoria. A gente tem que analisar que é uma teoria. E como uma teoria, ele pode ter falhas, ele pode ter erros ou pode ter acertos, entendeu? Mas pode ter algumas falhas, né? Então, na concepção, na literatura de Parnaso em Túmulo, há uma confirmação da teoria do Big Bang. Porque ele fala assim, fluido, quintessencial, quintessência do universo, que espalha pelo universo, entendeu? Ele fala, não é bem assim que tá escrito, entendeu? Mas ele faz uma conotação de que, de certa forma, há um intermédio de algo divino, de algo que ainda não é divino, mas de algo que produz uma expansão do universo por meio do plasma divino, entendeu? É o que ele chama de plasma divino, né? Que é o fluido cósmico universal ou até algo que está além disso, entendeu? Então eu considero o fluido cósmico universal, o plasma divino, né? Esse plasma divino, ele se expande pelo universo, entendeu? Ele se expande. Então, mostra aí por uma literatura espírita, no Parnaso Além Túmulo e nas outras obras, que há uma expansão do universo, né? Até aí tá tudo certo, né? Então, e ele nasce de um ínfimo ponto e chega até o que temos hoje, né? Mas desse ínfimo ponto já tinha o ser humano, né? Ou ele era interdependente do princípio material, né? Porque podemos considerar também que o Big Bang é o princípio material, entendeu? É o princípio da matéria, né? E ele foi meio que enxertado pelo fluido cósmico universal, que já existia das quintessências, e pelo princípio inteligente, pelos princípios inteligentes que já estavam na conjuntura divina para a formação desse universo, para o povoamento desse universo. Entendeu? Então, os princípios inteligentes já estavam na conjuntura desse universo, né? Como a gente fala que o princípio orgânico já estava na conjuntura do planeta Terra, na gênese do planeta Terra, os princípios inteligentes já estavam na conjuntura da formação do universo, né? E a partir daí foram se formando é, os seres materiais, né? Os seres inteligentes do universo,
e foram se povoando como verdadeiras humanidades pelo universo afora, né? Eu não tenho dúvida, entendeu? De que há outras humanidades. Pode ter gente que tenha dúvidas, eu não tenho, entendeu? Eu não tenho dúvida mesmo, entendeu? Porque eu sei das leis da consciência, das leis da consciência e das leis divinas, entendeu? Alguma parte dessas leis divinas eu conheço, entendeu? Então eu sei que Deus não nos deixaria órfão, e que o Big Bang não é o início da criação. O Big Bang, a criação ela já existia, ele não é o centro da criação, mas ele é o princípio material, ele pode ser tido como princípio material. Daí vem o fluido cósmico, universal, entendeu? Nesse universo, porque tem universos paralelos, entendeu? Então há uma singularidade muito forte nesse universo que tem contato com a criação, com Deus, e que tem contato com os Cristo, o Cristo do universo, entendeu? Então, o Messias do universo, entendeu? Que lá dos altos, dos Himalaias, das quintessências universais, ele promoveu a formação e a expansão do universo na organização psicológica, muito além da psique, na organização divina desse ser para a formação do universo, para a formação do que temos hoje no universo. Desde as poeiras, desde as constelações e tudo mais. Isso aqui é um material doutrinário, entendeu? Doutrinário. Então, é isso. Então, o princípio material. O que é o princípio material? O princípio material é aquilo que começa na matéria. Ele sai de um estágio e começa na matéria. Então, por exemplo, Kardec, vamos lembrar do abacate de Kardec. Tem um princípio divino, que é Deus, né? A causa primária de todas as coisas, a causa ordinária de todas as coisas, primária de todas as coisas, criador de tudo. E temos o perisperma de Deus, que é onde vivem os perispíritos, os espíritos e tudo mais, né? Então, nesse ser imaterial, comungam-se também os espíritos, desde a inferioridade até a maioridade angelical, entendeu? Comungam esses espíritos. Aqueles que não, todos comungam, entendeu? De alguma forma comungam, para o reajustamento de acordo com a lei da reencarnação, e aceitam de bel grado ou compulsoriamente, quando deflagram essa lei de encarnação, essa lei da consciência, reencarnações expiatórias, entendeu? Então, eles aceitam de bom grado isso, entendeu? Eles aceitam e sentem tudo, entendeu? Sentem tudo. E às vezes vêm corpos totalmente perfeitos, entendeu? Vêm corpos perfeitos, mas com a moral muito baixa, entendeu? Mas para aprender a moral, moralmente, entendeu? Então vem numa família desajustada, vem com pais desajustados, entendeu? Então essa é a lei da reencarnação. Tudo tem uma organização. Não estamos sozinhos, entendeu? Desde do Big Bang, quando o Cristo universal ele criou esse universo, ele formou esse universo e foi modelando com seus cristos planetários esse universo por meio da semente divina, que
que é a causa primária de todas as coisas. Por meio dessa semente divina, dessa causa primária, eles conseguiram modelar esse universo. E há outros Big Bangs. Essa é a grande teoria. Há outros eventos de singularidade no espaço-tempo que contrai ao zero, entendeu? E que começa os princípios, que possui princípios inteligentes e princípios materiais fulgentes na psicosfera desse ponto zero, entendeu? Então, nesse ponto zero do espaço-tempo, já tem é como a semente da laranja, já tem todo o conteúdo programado para a criação, entendeu? É assim que acontece, né? Tem uma pergunta que me fizeram um tempo atrás, que ela foi feita pelo Haroldo, né? Haroldo Dutra Dias, né? Então, quantas sementes há numa laranja? Isso é possível contar. Mas quantos pés de laranja há numa semente? Isso aí é difícil, né? Só um Cristo planetário pode contar, né? Então é isso aí. Essa é a grande sacada, entendeu? O Big Bang ele vem de uma semente. Como nós viemos de uma semente, entendeu? E nós reencarnaremos muito ainda, porque nosso espírito só está preparado para habitar o corpo humano, entendeu? Por enquanto. Até que nós alcancemos os corpos crísticos, os corpos angelicais. Entendeu? Numa progressão infinita. Então é bem assim, né? Muito obrigado por ter partilhado, comungado esse conhecimento com vocês e Deus abençoe a todos. Então, voltando, o Big Bang, segundo a teoria, segundo constatações, ele tem um som de fundo, né? Mas é um som que ele vem num espaço-tempo muito pequeno, muito curto, num tempo muito curto da formação do universo, é que vem esse som, né? Tem até o diagrama lá do universo, né? A fotografia do universo, né? Começando do ponto zero, indo assim até chegar aos humanos, né? E eu diria que ele se expande até chegar aos reinos angelicais. E esse ponto zero, ele está sob o comando, ele está sob a intercessão de um perisperma divino, que é o fluido cósmico universal, que vai atuar na formação dos princípios materiais, entendeu? Então, a grande sacada aqui, que é o é um reflexo do deísmo de Kardec para a divindade que está muito acima de Kardec, entendeu? Mas é um reflexo de Kardec, que é esse grão, essa causa primária de todas as coisas, ela é o perisperma, é o abacate, o universo é o abacate. Núcleo divino, perisperma para a formação do princípio material que está na casca, né? Que vem do Big Bang, dos Big Bangs do universo, da criação, entendeu? Da criação infinita. Então é bem assim, né? A gente pode pensar que esse princípio, essa causa primária de todas as coisas, que é uma contribuição da espiritualidade superior, é ainda assim o que eles sabem, entendeu? Mas há algo muito mais além do que isso, que eu não sei, entendeu? Mas eu imagino, entendeu?
Então há algo muito mais além disso. A gente pode pensar que esse Big Bang é só uma casca, um fulgir de uma célula na casca do abacate, na formação do abacate. E essa semente divina, né, que é o núcleo inteligente do universo, que não é Deus ainda, é um Cristo, entendeu? É um Cristo universal, entendeu? E que esse ser divino que está em tudo, ele está além da pureza do sol da criação, entendeu? Ele é a imantação de tudo o que há de mais belo e bonito e sofisticado e das maiores grandezas infinitas, desde o infinitesimal até o macrocosmo, macro, das grandezas virtuosas e das grandezas morais virtuosas até as grandezas físicas, entendeu? Por isso que se fala, ele é infinitamente bom, justo, belo, bonito, amoroso, pai de amor, entendeu? Voltando àquele monoteísmo do pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas também pegando na pegada de Sócrates, né? Que foi o precursor um dos precursores do cristianismo, entendeu? Então todos os povos eles têm esse conhecimento inato neles, entendeu? Porque isso é uma programação do princípio inteligente com o princípio material. A matéria é moldada pelo princípio inteligente, talvez desde o núcleo do átomo ou da periferia do átomo, já tem esses fluidos perispermático, né? Perisperma, que é uma derivação do princípio material que dá forma ao fluido cósmico universal. Então, o princípio material, ele é o fluido cósmico universal, entendeu? Então, isso vem do perisperma do universo. E nesse universo tem um núcleo divino, que é a inteligência suprema do universo, desse universo. Agora, a causa primária de todas as coisas, isso aí que está constatado no livro no livro de Chico Xavier, no Parnaso Além Túmulo, né? E em outras obras. Agora, a causa primária de todas as coisas é muito mais superior a tudo isso, entendeu? Então esse é um pouco do pensamento teológico que eu estou trazendo aqui, né? Para a gente pensar, refletir um pouco sobre o que nós estamos estudando e o que nós podemos estudar futuramente, entendeu? E que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vocês que está assistindo essa live, né? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, anotem aí e mandem no direct para mim, entendeu? É isso aí.